Bem, hoje iria falar sobre, e não podia deixar de ser de outro modo, sobre as eleições europeias, sobre a sua importância e também, naturalmente, sobre aquilo que eu acho que devia ser enfatizado nestas eleições. Eu acho que se tem perdido algum tempo com questões que, sendo importantes, não são, digamos, o âmago das questões da União Europeia. Eu explico melhor. Naturalmente que é importante falar sobre as migrações, é importante falar sobre o Brexit, mas, digamos, temas como este, sobre a defesa europeia, mas temas como este não podem abafar aquilo que é fundamental na União Europeia. O que é fundamental na União Europeia é enfatizar o facto de ser um espaço solidário, com um número de Estados em que o desenvolvimento, digamos, é superior à média e por isso mesmo contribuem para ajudar os outros a desenvolver-se e, portanto, através da sua política de coesão, da política de desenvolvimento regional. Isto tem sido, na minha perspectiva, uma das políticas mais bem conseguidas da União Europeia. E, portanto, o que eu acho é que, em vez de se fazer, tal como se faz numa empresa normal, um balanço por aquilo que é passivo e por aquilo que é ativo, nós não podemos fazer eleições para a União Europeia, e neste caso para o Parlamento Europeu, falando só nos aspectos negativos e sobre aquilo que falta fazer na União Europeia. Isso é muito vago, é bom, tal como no balanço, que se evidencie também aquilo que é de positivo. E a União Europeia tem sido altamente benéfica para o nosso país desde a integração. E digamos, não acentuar este aspecto é fazer o jogo dos extremismos. Percebe-se por várias razões que há um setor extremista de direita que quer, digamos, a individualização dos Estados, acha que normalmente são gente que pertence a Estados membros mais desenvolvidos, por conseguinte, acha que se calhar este espaço solidário é um travão para o desenvolvimento dos seus países e, por outro lado, uma extrema-esquerda que está sempre contra os avanços da União Europeia, evidenciando naturalmente e reivindicando sobre alguns aspectos que a União Europeia apresenta como menos positivos, mas isto não é, digamos, um contributo para que este espaço, que eu defendo convictamente, perca a sua importância. Portanto, eu acho que os cidadãos, e sobretudo os cidadãos que são moderados e que sempre tiveram confiança neste pilar, que é, digamos, os partidos que têm suportado a gestão desde o tempo dos pais fundadores da União Europeia, devem naturalmente manter esta situação, sabendo que há uma evolução dos populismos que, naturalmente, para um país como o nosso, não será, nem para o espaço europeu de uma forma geral, não será benéfico. E depois gostaria de vos abordar uma outra situação que tem a ver com os fundos comunitários. Os fundos comunitários são fundamentais para o nosso estado de desenvolvimento. Portanto, eu não percebi, como seguramente uma boa parte das pessoas não perceberam, como é que o nosso país, através do seu governo, se acomodou àquilo que a União Europeia lhe ofereceu no próximo quadro comunitário de apoio. Não é perceptível, não é compreensível que, sendo nós um país da coesão, isto é, um país que precisa de dinheiros comunitários para afirmar o seu desenvolvimento, note-se, por exemplo, nós vivemos na região centro, é a segunda mais pobre do país e uma das mais pobres da União Europeia, não se percebe, dizia eu, que países como a Espanha, como a Itália, como a Finlândia tenham aumentos nos fundos comunitários e que para Portugal, por exemplo, tenhamos as nossas contribuições cortadas em 7%. É algo que não se percebe. Se é fazer coesão, não se percebe que os países mais pobres ainda tenham diminuições e os países mais ricos tenham, digamos, aumentos nos fundos comunitários. Isso é aumentar naturalmente as distâncias dos níveis de desenvolvimento e é isso tudo aquilo que na União Europeia nós não queremos. Queremos que os Estados tenham o seu desenvolvimento equilibrado, assim como queremos que as regiões no interior dos países tenham também o seu desenvolvimento equilibrado. E por isso eu acho que é fundamental manter este discurso
no próximo mandato do Parlamento Europeu, porque só assim é que podemos manter este espaço de 530 milhões de habitantes com expectativas para que continuemos a ser, seguramente, digamos, o melhor espaço do mundo para viver, a economia mais pujante e também, seguramente, aquela em que o Estado Social tem, digamos, uma expressão mais elevada.